Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Oliveira, responsável pela legislação específica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e eu vim para trazer 5 dicas sobre esse assunto para o cargo de investigador da Polícia Civil. Todas essas dicas dizem respeito à Lei 8429, a chamada Lei da Improbidade Administrativa. Dica número 1, as sanções de improbidade administrativa previstas na lei têm a natureza jurídica cível. Por isso é que é possível aplicar as sanções estabelecidas na Lei 8429 com outras sanções administrativas e penais. Como não são sanções de mesma substância, é possível a acumulação na aplicação das penas de improbidade junto com as administrativas e com as penais, já que a diferença não é de grau, é de substância. A natureza jurídica, portanto, das sanções de improbidade é uma natureza jurídica cível. Segunda dica, os sujeitos passivos da improbidade administrativa, o artigo 1º da Lei 8429 nos mostra que são sujeitos passivos do ato de improbidade. Aí nós temos as entidades políticas, portanto, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as entidades administrativas, portanto, as entidades da administração pública indireta, como as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações governamentais. Também se entende como sujeito passivo de ato de improbidade administrativa aquelas empresas para cuja constituição ou custeio o poder público tenha contribuído ou contribua com mais de 50% de seu patrimônio. Essa é a segunda dica. Mas há uma terceira que é ligada a essa segunda, porque nós também temos outros sujeitos passivos. Nós temos sujeitos passivos indicados no parágrafo único do artigo 1º dessa mesma lei, da Lei 8429, que diz respeito a entidades para cuja contribuição ou custeio o poder público tenha, para cuja constituição, custeio, perdão, o poder público tenha contribuído com menos de 50% de seu patrimônio, e aquelas outras entidades que, apesar de privadas, dependem de fomento do Estado. Para essas entidades, que também são consideradas como sujeitos passivos do ato de improbidade, a diferença daquelas outras indicadas no caput do artigo 1º da lei é que, nesse segundo caso, a sanção patrimonial, ou seja, caso tenha ocorrido algum dano, a indenização, através da ação de improbidade administrativa, fica limitada à repercussão desse dano nos cofres públicos. A única diferença é essa. Enquanto a indenização por dano nas entidades políticas, administrativas e para cuja constituição ou custeio o poder público tenha contribuído com mais de 50%, a indenização por esse dano é total, abarca o dano integralmente. Para as outras, ou seja, entidades que dependem de fomento do poder público ou para cuja constituição ou custeio o poder público tenha contribuído com menos de 50%, aí a indenização fica limitada aos reflexos do dano no patrimônio público empregado nessas entidades. A quarta dica diz respeito à diferença na fraude à licitação em relação à fraude ao concurso público. Na verdade, a Lei 8429 nos traz 4 espécies de atos de improbidade. Nós temos os atos que trazem enriquecimento ilícito, temos os atos que trazem dano ao patrimônio, temos os atos que dizem respeito ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, isso está no artigo 10A, e temos aqueles outros que são contrários aos princípios da administração pública. Quando se tem um ato que traz fraude à licitação, esse ato é qualificado pela lei como o ato que traz dano ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo 1º. Quando a fraude é a concurso público, o ato já é qualificado dentre aqueles que são contrários aos princípios da administração pública. Então, são as situações aqui observadas, tá? Aliás, a gente poderia
trazer aqui também uma outra situação. É que não se pode confundir, e essa é a dica de número 5, não se pode confundir má administração, ou seja, a incompetência do administrador, com ato de improbidade administrativa. Qual a diferença? É que não é qualquer irregularidade que deve ser tida como ato de improbidade administrativa, mas apenas aquela que tem dolo, ainda que genérico, apto a desrespeitar a moralidade que deve existir na administração pública. Dentre as entidades, ou melhor, dentre os atos de improbidade administrativa, somente um grupo admite a culpa, que é o grupo previsto no artigo 10 da Lei 8.429, que, por sua vez, nos traz os atos que causam dano ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo 1º. Então, são essas 5 dicas de legislação específica que acho pertinentes para a gente começar a conversar nesse concurso, tá? Então, espero vê-los em breve. Bons estudos a todos. Fiquem com Deus.